graça e a paz do nosso Deus esteja com você nessa manhã, amém? Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Como já foi bem dito, esse é um mês importante para nós, cristãos, protestantes, evangélicos. Nós estamos comemorando 500 anos desde um grande evento marcou a nossa história. Em 1517, dia 31 de outubro, em Wittenberg, na Alemanha, alguém usado por Deus tinha sido tocado profundamente pela palavra de Deus, no meio onde imperava tanto sincretismo religioso, tantas superstições, onde a palavra de Deus havia sido esquecida, onde Jesus Cristo havia sido jogado para o escanteio, onde a graça de Deus havia sido jogada para a lateral, onde a fé em Jesus Cristo havia sido abandonada, onde a glória de Deus havia sido jogada de escanteio. Esse homem chamado Martinho Lutero, nessa sua luta, na agonia de conhecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, de buscar agradar a Deus, ele foi ensinado que para agradar a Deus, para ser salvo, ele tinha que fazer boas obras, ele precisava viver uma vida de santificação plena, obedecendo plenamente a palavra de Deus, e ele tentava fazer isso, ele se esforçava muito por fazer isso, mas por mais que ele tentasse, ele não conseguia. Ele sempre encontrava dentro de si algo que o impedia de fazer a vontade de Deus. Sempre encontrava algo dentro de si, nos seus pensamentos, suas intenções, algo que desagradava a Deus. Então, em meio a essa busca por fazer a vontade de Deus, por entender os caminhos de Deus, em meio a esse ambiente onde a palavra dos líderes da igreja era mais importante que a própria Bíblia, onde as pessoas achavam que para fazer a vontade de Deus tinham que se autoflagelar, tinham que fazer longas caminhadas a pé, subir escadarias e sangrar seus joelhos, tinham que pagar indulgências para comprar um lugar no céu para serem salvos. Em meio a esse ambiente religioso, Martinho Lutero é alcançado pela palavra de Deus. A palavra de Deus o penetra de maneira tão profunda que ele então entende qual é a verdadeira fé em Cristo segundo o ensino da palavra de Deus. E nessa manhã nós vamos falar um pouco a respeito disso. Nós vamos falar a respeito daquilo que se tornou um dos principais pilares da fé cristã, da reforma cristã, que é somente Jesus Cristo. Foi um dos grandes gritos, um dos grandes clamores da reforma protestante: somente Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Jesus Cristo somente. E nessa manhã nós vamos meditar um pouco a respeito disso. Colossenses capítulo 2, versículo 8, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois,
vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, na qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, da Tua palavra viva, poderosa, eficaz, Senhor. Nós pedimos que nessa manhã a Tua palavra possa alcançar cada coração aqui presente, cada pessoa que saiu da sua casa e veio até esse lugar, saia daqui, Senhor, penetrado, alcançado pela Tua palavra, Senhor. Pai amado, nós estamos aqui porque nós fomos criados pela Tua palavra, e a Tua palavra que nos transforma, que nos molda, que nos convence, Senhor. Então que a Tua palavra nessa manhã, ela tenha lugar em nossos corações. Nós oramos assim, no nome de Jesus Cristo, amém. Eu estava lendo uma pesquisa que dizia que os evangélicos estão crescendo cada vez mais. Em 2010, o número de evangélicos no Brasil era de 22%. A última pesquisa que saiu do Datafolha, em dezembro de 2016, já consta que o número de evangélicos no Brasil hoje é de 29%. Um filósofo diz que não vai sobrar para ninguém, os evangélicos vão engolir o Brasil. Luiz Felipe Pondé escreveu sobre isso. No Brasil há cerca de 207 milhões de pessoas, dos quais cerca de 40 milhões são evangélicos, ou se afirmam, ou se declaram evangélicos. O Brasil, para você ter uma ideia, é o quarto país do mundo com maior número de evangélicos, só perde para os Estados Unidos, para a Nigéria, para a China, e em quarto lugar é o Brasil. 40 milhões de evangélicos. Mas a pergunta é: no que creem todos esses evangélicos? No que creem esses que se afirmam evangélicos? Todos que se dizem evangélicos de fato sabem o que é ser evangélico? Ser evangélico, será que tem a ver com o que nós temos visto como areias de terra santa que tem algum poder mágico? Ser evangélico, será que tem a ver com sal grosso que tem algum poder mágico? Ser evangélico, será que tem a ver com água da terra santa que traz algum poder? Ser evangélico, será que tem a ver com o salmo aberto, a Bíblia aberta no Salmo 91 na cozinha da casa ou na traseira do carro, para espantar o mal olhado e todas essas coisas ruins? Ser evangélico, será que tem a ver com isso? O que é ser evangélico? Nós vivemos num tempo de muita mistura, de muita coisa junta, jogada no liquidificador, você aperta, balança tudo e aí pronto, esse é ser evangélico. E na época que o apóstolo Paulo escreveu essa carta de Colossenses, estava acontecendo algo parecido. Havia muitos ensinos, muitos mestres ensinando várias coisas, e eles estavam ensinando algo que nós podemos resumir em uma pequena frase: que Cristo não era suficiente. Era bom ter Jesus Cristo, era bom crer em Jesus Cristo, é importante, mas você não precisa só de Jesus Cristo, você precisa de algo mais. Você pode ter Jesus Cristo, mas você precisa de um adicional a mais.
Sabe quando você vai em essas lanchonetes de comida, e você vai comprar alguma coisa, sempre quando eu passo com a Cléia, a gente vai comer alguma coisa, a pessoa fala assim, o atendente fala assim, ó, o preço do lanche é X, mas mais R$1, você tem um adicional de cheddar, mais R$2, você tem mais um pouquinho de bacon, mais R$3, você tem tal adicional, e quando você vai ver o seu valor dos adicionais, ficou o mesmo preço do lanche. O que estava acontecendo com os irmãos de Colossos é que precisava de Cristo, mas também era bom colocar alguns adicionais a mais, alguns ingredientes para deixar a sua espiritualidade mais encorpada, mais forte. É isso que eles estavam ensinando. E o apóstolo Paulo então escreve essa carta para mostrar o quão falso era esse ensino e mostrar que Jesus Cristo é suficiente, que Jesus Cristo é tudo em todos. Então o tema principal da carta de Colossenses é Jesus Cristo é o centro. Diga comigo, Jesus Cristo é o centro. É isso que a carta de Colossenses estava tratando. Conta-se que um pastor, uma vez nos Estados Unidos, ele estava hospedado numa cidade, e ele estava fazendo algumas conferências ao redor daquela cidade. Ele estava hospedado na casa de um casal, e ele ia pregar numa cidade próxima. Só que como esse pastor não tinha carro, o pessoal da igreja onde ele ia pregar falou, a gente te pega, te leva lá, depois da pregação a gente traz você. Ele combinou com a família, né, que ele voltaria um pouco mais tarde, então ficou combinado que não teria problema. Então levaram ele de carro, ele pregou, acabou a conferência, ficou um tempo lá desfrutando de comunhão com os irmãos, e era cerca de meia-noite, ele voltou para a casa onde ele estava hospedado. Quando ele estava chegando, ele viu que a luz de fora estava acesa. Ele falou, podem me deixar aqui, que o pessoal possivelmente está me esperando, então eu vou chegar, vou bater, eles já vão atender, vão abrir, possivelmente eles estão me esperando. O pessoal que o acompanha falou, tem certeza, você não quer que a gente te espere? Ele falou, não precisa. Ele desceu, o pessoal foi embora, ele chegou na porta, apertou a campainha, apertou na porta da frente, ninguém atendia. Apertou, ninguém atendia. Falou, talvez na porta da cozinha o pessoal ouça mais. Ele foi na porta da cozinha, bateu e ninguém saía. Bateu, chamou, ninguém saía. Falou, acho que o pessoal está dormindo. Ele teve uma ideia, falou, vou na casa do vizinho, vou pedir o telefone dele para eu ligar para cá, para o pessoal atender. Mas daí ele estava indo, ele pensou, mais de meia-noite eu batendo na casa do vizinho, a possibilidade do vizinho sair com uma espingarda e atirar em mim é muito grande. Então não vou me arriscar, vou procurar algum orelhão próximo para ligar. E ele começou a caminhar, só que enquanto ele caminhava ele não achava nenhum orelhão, perdeu de vista, ele foi andando, enquanto ele andava ele escorregou numa poça d'água, ele caiu e estava frio naquela noite, frio, ele caiu naquela poça d'água e ficou todo molhado, ensopado, ele com aquele frio, e andava, finalmente ele viu um luzeiro e viu um hotel, ele falou, vou lá até o hotel, vou ver se eu consigo um telefone. Ele chegou até o hotel, e quando ele chega lá, o dono do hotel abre para ele, ele empresta um telefone, ele liga e consegue falar com o hóspede da casa onde ele estava hospedado. Ele falou, olha, eu cheguei em casa, a porta estava fechada, eu bati, ninguém apareceu, eu estou aqui no hotel X, você pode vir até aqui me buscar? O anfitrião que tinha hospedado ele falou, mas antes de você ir pregar, você não se lembra? Eu falei que ia deixar a chave da porta da casa no bolso do seu terno. Olha aí no bolso do seu terno, a chave está aí. E ele olhou no bolso do terno, a chave estava lá. Muitas vezes, o que estava acontecendo em Colossos, e muitas vezes o que acontece conosco, é que nós buscamos a resposta em tantos lugares, quando a resposta estava tão pertinho de nós, Cristo. De maneira muito resumida, vou compartilhar 4 ensinos que eu aprendo nesse texto, por causa do nosso tempo. 4 ensinos que o apóstolo Paulo quis ensinar aos irmãos de Colossos, e que também Martinho Lutero pregou na sua época, e que também servem para nós hoje, para nós voltarmos à palavra de Deus.
Então o título da nossa mensagem hoje é Cristo sem adicionais. Diga comigo, Cristo sem adicionais. Cristo sem adicionais. A primeira adição ou o primeiro adicional que essas pessoas de Colossos estavam colocando sobre Cristo era o adicional da filosofia ou das sabedorias humanas. O versículo 8 até o versículo 10 vai mostrar isso. Veja comigo. Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Essa doutrina que estava surgindo, esses novos ensinamentos, tinham a ver com uma doutrina que mais tarde ficou conhecida como gnosticismo. O que era o gnosticismo? O gnosticismo acreditava que, primeiro, a matéria é ruim, tudo que é matéria, tudo que pode ser palpável era ruim, era pecaminoso, e apenas o espírito era bom. Matéria má, o espírito bom. O gnosticismo acreditava que havia um conhecimento, que quando Jesus morreu, ele não liberou todo o conhecimento que ele tinha, mas parte do conhecimento ele guardou para si. E apenas certas pessoas especiais que buscavam esse conhecimento, então Jesus lhes revelava de maneira secreta. Então só uma elite tinha acesso a esse conhecimento. Esse gnosticismo acreditava ainda mais que Jesus, na verdade, não veio em carne e osso como nós cremos, mas que ele era apenas um espírito que andava por aí, mas que ele não tinha corpo humano. Eles ensinavam isso, essas vãs, que o apóstolo Paulo chama de vãs filosofias, vãs sutilezas, eram coisas sutis, detalhes que eles ensinavam, mas que eram algo completamente diferente do ensino da palavra de Deus. Tinha muito mais a ver com tradição dos homens do que com o ensino da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, então, para responder a isso, a esse adicional de sabedorias humanas, de vãs sutilezas, o apóstolo Paulo vai dizer para eles que, no versículo 9, porquanto em Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade. Cristo em si mesmo é suficiente, Ele é o ser divino, Ele é o próprio Deus encarnado, Ele é o Deus que se fez carne e que habitou entre nós. Jesus Cristo, Ele é. O apóstolo Paulo vai dizer que nele, em Jesus Cristo, vocês estão aperfeiçoados, versículo 10. Quando Jesus Cristo vos salvou, Ele vos aperfeiçoou. Vocês não precisam de algo de fora, vocês não precisam de alguma vã filosofia humana para se sentirem completos. Em Jesus Cristo, vocês estão aperfeiçoados. Em Jesus Cristo, vocês já estão plenos. Essa era a primeira adicional que esses irmãos estavam ensinando, adicional das sabedorias humanas. O segundo adicional que eles estavam ensinando era o adicional das obras humanas, ou que também é chamado de legalismo. Versículo 11 até o versículo 17 vai falar disso. Vamos ler apenas o versículo 11, diz: nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. O legalismo, o que era o legalismo? O legalismo afirmava que não basta você crer em Cristo, mas você tinha que cumprir ainda as leis do Antigo Testamento. Você tinha que cumprir ainda a circuncisão. Circuncisão era aquela cerimônia onde se cortava o prepúcio do sexo, do órgão masculino das crianças. Então você tinha que passar por isso ainda. Isso representava entrar, fazer parte do povo de Deus. Os legalistas diziam que mesmo que você creia em Cristo, você ainda tem que passar por esse processo. Você tinha que se privar de certas comidas ainda, como no Antigo Testamento, e você tinha que atentar para dias especiais, como os judeus guardavam o sábado. Então mesmo você crendo em Cristo, você tinha que guardar o sábado. No dia de sábado você não poderia fazer nada, no dia de sábado você tinha que descansar completamente. Há um eco dessa doutrina, desse ensino nos nossos dias. Uma mulher chamada Ellen White, que criou o Adventismo, ela afirma que santificar ao sábado implica na salvação eterna.
a Ellen White voltou a essas doutrinas que o Antigo Testamento já havia dito que, por causa do aparecimento, por causa da vinda de Cristo, todas essas coisas haviam ficado para trás. Mas nos nossos dias nós temos visto esse retorno ao legalismo. Quantos são os que ainda precisam ir no templo de Salomão para buscar uma bênção? Quantos são os que ainda, de alguma maneira, sentem que, ao tocar do chofar nos cultos entre os evangélicos, que era algo que pertencia ao legalismo do Antigo Testamento? Os crentes ainda, os evangélicos, hoje ainda, nos cultos colocam lá a Arca da Aliança, que era do Antigo Testamento, que representava a presença de Deus, mas eles estão trazendo esses elementos de volta, entregando-se ao legalismo, sendo que tudo isso era apenas sombra de Jesus Cristo. Imagina a seguinte cena: eu estou parado aqui, e o pastor Marcos está vindo atrás de mim, e o sol está forte de lá para cá, e o pastor Marcos está vindo atrás de mim, e eu não sei, mas enquanto ele chega, enquanto ele se aproxima, o que vai se projetar primeiro na minha frente é o que? A sombra dele. A sombra dele vai aparecer na minha frente, mesmo eu não sabendo quem ele é, mas eu vou ver uma sombra aqui na frente, vou ver que alguém está chegando. Mas quando ele chegar até a minha frente, eu já não preciso mais da sombra, porque ele em carne e osso está na minha frente. Jesus Cristo é a realidade daquilo que esses elementos do Antigo Testamento apontavam. Essas coisas eram a sombra de Jesus Cristo. Mas quando o próprio Jesus Cristo se manifesta, já não há necessidade das sombras, porque Ele é a realidade. Ele é a realidade. O versículo 15 vai nos dizer: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs, triunfando deles na cruz do Calvário. Esse ensino, ainda que tem a ver com legalismo, os crentes de Colossos acreditavam que na cruz do Calvário, que havia um poder, os principados e potestades eram aqueles que dominavam sobre todas as coisas. Os principados e potestades eram aqueles que conduziam o mundo e os poderes espirituais. Na cruz, quando Jesus está sendo pregado, está morrendo na cruz, os judeus estão vibrando: nós vencemos Jesus Cristo, nós o derrotamos. Os romanos, as autoridades estão vibrando: nós vencemos Jesus Cristo. Mas o que eles não sabiam é que enquanto eles comemoravam que estavam vencendo Jesus Cristo, na verdade, o que Deus estava fazendo era despojando os principados e potestades. A palavra despojando aqui é a imagem de desarmar, é literalmente a imagem de um soldado que põe o pé na cabeça, no pescoço do outro e está rendido, e ele então tira o capacete dele e o desarma, o deixa completamente sem as suas armas. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo estava despojando, tirando as armas dos principados e potestades, estava desarmando a Satanás. Meu irmão, deixa-me te dizer, nós não temos por que ficar com medo de Satanás, porque as suas armas foram tiradas por Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou Satanás desarmado na cruz do Calvário. Satanás e os seus demônios, os judeus e os romanos achavam que eles estavam derrotando Jesus Cristo, mas na derrota aparente de Jesus Cristo, ele na verdade estava triunfando sobre todo o principado, sobre toda a potestade. Jesus Cristo estava triunfando sobre eles. Mas o terceiro adicional que esses colossenses, esses mestres falsos estavam ensinando para esses irmãos era o adicional do misticismo. Misticismo, experiências humanas. Misticismo significa a ideia de que o conhecimento direto acerca de Deus, ou da realidade acerca de Deus, ela pode ser experimentada
independentemente da palavra de Deus. Ela pode ser experimentada sem levar em conta a Bíblia. Ela só pode ser experimentada de maneira a desconsiderar a Bíblia, uma coisa completamente subjetiva. Esses irmãos de Colossenses estavam adorando a anjos. Eles prestavam culto a anjos. Versículo 18 vai falar disso. Diz, ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando o culto dos anjos, baseando-se em visões. Havia alguns irmãos lá dizendo que a espiritualidade deles era alta e profunda, porque eles tinham encontro com anjos, eles adoravam anjos, os próprios anjos se manifestavam a eles. Outros diziam que tinham visões incríveis, viam coisas profundas, coisas incríveis, muitas vezes que não tinham a ver com a palavra de Deus, mas que Deus se manifestava a eles em visões. Essa era a mesma realidade que estava acontecendo na época de Martinho Lutero. Homens que se afirmavam como detentores da espiritualidade profunda, porque tinham visões e tinham revelações profundas de Deus. E isso também acontece ainda hoje. No século 17, um homem árabe, ele entra numa caverna e ele passa a ter visões. Ele alega que o anjo Gabriel aparece até ele e revela algumas coisas para ele, e revela várias coisas. E então esse homem não sabia ler e escrever, ele decorou tudo que o anjo falou para ele, e o anjo foi falando para ele ao longo de alguns anos. Ele chamou um amigo para que pudesse registrar tudo que o anjo estava escrevendo para ele, e à medida que o amigo registrava, quando ele terminou, se formou o Alcorão, e a partir do Alcorão se formou o islamismo, por meio de revelações que Deus teria manifestado a ele, que Deus teria dito para ele. Segundo exemplo, isso aconteceu com a nossa própria vida. Em Angola nós fazíamos parte de uma igreja, para quem não sabe eu sou angolano, né? Em Angola a gente fazia parte de uma igreja, e meu pai veio para o Brasil para estudar, e depois de alguns anos, meu pai recebe a notícia, alguns já me ouviram falando esse testemunho, meu pai recebe a notícia de que a igreja havia mudado algumas doutrinas, e entre essas doutrinas, uma doutrina bem simples, bem básica que havia mudado, é que o líder da igreja, o fundador da igreja, havia tido uma revelação, havia tido uma visão. Nessa visão Deus aparecia para ele e falava que Jesus Cristo na verdade não era o filho dele. Jesus Cristo não era quem nós achávamos que era. Jesus Cristo não passava de um carpinteiro, de um homem lá da Judéia, um mestre bom, mas que ele não era filho de Deus. E que a partir daquele momento não deveria se orar mais em nome de Jesus, nem se adorar mais a Jesus como Deus. Eles tiraram o Novo Testamento das suas Bíblias, rasgaram e não oravam mais em nome de Jesus. E então foi apresentado isso ao meu pai e ele tinha que aderir a essa nova visão da igreja. O pai falou: eu não posso negar a Jesus Cristo, que é o meu Salvador. E eles disseram para ele: então a partir de hoje você está expulso da igreja. E foi assim que nós fomos excomungados da igreja, por causa de Jesus Cristo. Qual era a base de autoridade para ele afirmar isso? Deus apareceu para ele e mostrou isso para ele. Deus apareceu para ele e mostrou isso para ele. E até hoje milhares de pessoas creem nisso. Eu tenho amigos até hoje que estão lá em Angola que creem nisso. A gente pergunta: e a Bíblia? O que diz a palavra de Deus? O que ensina a palavra de Deus? Não, mas Deus se revelou a mim e me mostrou isso. É verdade, nós cremos sim que Deus é poderoso para intervir, para se manifestar, para direcionar, para dirigir pessoas, seja de maneiras poderosas, de maneiras incríveis, mas toda manifestação divina, ela tem que ser atestada pela palavra de Deus. Se alguém afirma que tem uma revelação, teve uma visão, e isso não tem a ver com a palavra de Deus, fuja. Fuja. A palavra de Deus é a base, o alicerce para nós basearmos todo o ensino.
Misticismo, essas pessoas estavam envolvidas em misticismo. Outra vez um jovem de 14 anos teve uma revelação de Deus, e durante 10 anos ele teve várias revelações. Entre essas revelações, Deus falou para ele supostamente que Jesus Cristo e o diabo são irmãos. Pasmem. Que mais? Que Jesus na verdade era casado. E que você se lembra do casamento que Jesus transformou água em vinho, que na verdade esse casamento era do próprio Jesus, e que Jesus era polígamo. Essa pessoa diz que Deus revelou isso para ele. E assim se formou o livro dos Mormons, por meio de revelações. Nós precisamos cuidar e ter a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Analisar todas as coisas por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. O quarto adicional que essas pessoas estavam aprendendo era o adicional do ascetismo, que tem a ver com proibições humanas. Ascetismo ensinava que para alguém ter uma vida mais profunda com Deus, uma vida mais espiritual, essa pessoa tinha que se isolar do mundo, tinha que se isolar das coisas, tinha que abrir mão de viver a vida comum, ela tinha que se abster das coisas que ela gostava. Na Idade Média esse ensino foi bastante bem enfático também, tanto que quando os homens queriam buscar mais a Deus, ter uma vida mais íntima, o que eles faziam? Saíam da sociedade e iam para o monastério, para buscar uma espiritualidade mais elevada. Pessoas andavam descalços, em chão duro, ficavam dias sem dormir, dormiam em camas duras, se sujeitando a esse sofrimento, porque entendiam que dessa forma, eles se tornariam mais espirituais, alcançariam uma espiritualidade mais profunda com Deus. E talvez você pense, pastor, a gente hoje em dia não tem esse tipo de problema, esse pensamento asceta, esse pensamento de nos submetermos a sofrimento por acreditar que isso vai aumentar a nossa espiritualidade. Mas não é verdade, por exemplo, um exemplo simples, quando a gente vê o testemunho de algum missionário que está lá na África, que abriu mão de tudo, não tem Wi-Fi, pasmem, ele não tem Wi-Fi, ele não tem WhatsApp, pasmem, ele está lá no fundo lá da África, e toma banho de copinho, e tudo mais, ele abriu mão de tudo isso, a gente fica assim, né, poxa, que demais, que incrível. Essa pessoa é espiritual. E quando você sai de um culto ouvindo um testemunho desse, você fica até com peso de ir para a pizzaria e comer uma pizza, se sente meio culpado, não acontece isso, você fica meio, poxa cara, aquela pessoa é realmente espiritual, eu aqui comendo pizza, e pelo menos se você for mais ou menos, durante aquela semana, você não quer nem jogar videogame, você não quer nem, sabe assim, você fica todo, meu Deus, né, mas só dura uma semana geralmente também, né, então, mas a gente fica com essa sensação de que, né, a espiritualidade, aquela pessoa é espiritual, olha só como ele abre mão de tudo, a gente pensa que ascetismo é ser espiritual. E os colossenses estavam sendo ensinados a isso também. É verdade que Deus chama pessoas para certos propósitos na vida. De repente Deus pode te chamar para que você viva uma vida assim, se entregue a um campo missionário, você se derrame, deixe tudo para trás pelo Evangelho. Mas isso não torna alguém mais espiritual. O que torna alguém mais espiritual é a fé em Jesus Cristo. O que faz todos nós espirituais não é aquilo que nós fazemos, a quantidade dos nossos jejuns, ou se nós oramos 3 ou 5 horas de oração por dia, ou se nossos joelhos são mais calejados que dos outros, que nos torna mais espirituais. É a fé e a crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Há muitos lugares onde as pessoas têm sido ensinadas que para ser espiritual, você tem que se vestir de determinada maneira, você tem que comer determinadas comidas, você tem que, o apóstolo Paulo vai falar que isso é apenas um culto de si mesmo, isso não acrescenta em nada a nossa relação com Deus. Quero te convidar a ficar de pé.
Tem um homem que devia 5 milhões de reais para o rei. Ele foi se atolando em dívida, ele deveu 5 milhões de reais. Ele não tinha como pagar esse dinheiro. E o rei falou: eu vou fazer um favor para você, eu vou te doar 3 milhões de reais. Já vai abater a sua dívida. E então doou para ele 3 milhões de reais. Ainda assim faltavam 2 milhões. A rainha falou: eu vou doar mais 1 milhão de reais. Doou 1 milhão de reais. Eram 4 milhões, faltavam apenas 1 milhão. As pessoas da sociedade se comoveram com a situação, falaram: vamos nos juntar e vamos, juntar nossas economias. Eles se juntaram e juntaram bom dinheiro, e eles conseguiram arrecadar uma quantidade muito grande, faltava apenas 100 reais. E essas pessoas, estava chegando o dia do veredicto e o valor tinha que ser completo, a lei era seca, ou eram 5 milhões de reais ou era cadeia. Mas todo mundo já tinha dado as suas economias, mas faltava apenas 100 reais. Uma pessoa que estava viajando soube do caso, pegou e enviou, ela tinha 90 reais, pegou e enviou os 90 reais, agora faltava apenas 10 reais. Mas tinham que ser os 500, os 5 milhões, não podiam ser 4 milhões, 99, tinha que ser os 5 milhões completos. E essa pessoa não tinha, todo mundo desesperado, estava chegando a hora do julgamento, e ele falou: pera, e ele balançou, bateu, e ele achou um bolso escondido, tinha 10 reais. E todo mundo ficou feliz, e todo mundo contente. Poxa, você achou os 10 reais, esses 10 reais vão te salvar, esses 10 reais vão fazer com que você não vá para a prisão. Por causa desses 10 reais, ele não foi para a prisão. Esses 10 reais se tornaram mais preciosos do que os 5 milhões de reais. Jesus Cristo é suficiente. Qualquer adicional que a gente acrescente a Jesus Cristo já não é mais tudo. Ou Jesus Cristo é tudo em nossas vidas, ou Ele não é tudo em nossas vidas. Nessa manhã, eu não sei como está o seu coração. Talvez você está cansado de tentar viver uma vida cristã pelas suas próprias forças. Talvez você venha tentando, se arrastando, tentando agradar a Deus, vivendo uma vida certinha pelas suas próprias forças. Por meio do legalismo, cumprindo regras. Talvez você tenha buscado algumas experiências místicas, como várias pessoas contam, e você não consegue alcançar nenhuma. Talvez você tenha se submetido a privações, achando que por meio disso é que você vai conseguir ter um encontro real com Jesus Cristo. Mas nessa manhã a palavra de Deus para mim e para você é que Jesus Cristo é suficiente. E nessa manhã Ele te chama: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha como você está. Venha como você está. Creia em Cristo, se lance nele. Se lance nele, você descansará o seu coração. Feche os seus olhos nesse momento e coloque a sua vida diante de Jesus Cristo. Talvez você diga: Senhor Jesus, há muitas falhas em minha vida, há muitos erros, eu fiz muitas coisas erradas. Jesus Cristo diz: venha que em mim há perdão. Mas Jesus, eu fiz coisas absurdas, eu fiz coisas que são imperdoáveis. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez nessa manhã você tenha vivido a vida cristã e você está cansado, o fardo está pesado, de tantas coisas que você tem buscado fazer e você tem se submetido. Nessa manhã Jesus Cristo está dizendo: venha, tira todo esse fardo e se lance tão somente aos meus pés. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo.